Trabalho de conclusão de curso para licenciatura em letras, TCC 440, sala 001, grupo 005. Tema: análise das variantes linguísticas paulistas presentes nas composições de Adoniran Barbosa, Emicida e Enisita Barroso. Orientadora: mestre professora Amanda Carolina Hora da Silva. Grupo de trabalho: Ângelo Fornazari Batista Ratim, Ariane Roberta da Silva Leão de Godoy, Eli Gonçalves da Silva, Fernando Henrique dos Santos, Mabi Cristiane Andrade da Silva Tifoski, Melissa Cristina Rosa Barbosa, Nídia Maria Silva Rodrigues, Simone Guimarães Braz. Olá, vamos falar sobre variações linguísticas? Nosso trabalho teve como objetivo principal refletir acerca das variantes linguísticas paulistas presentes nas obras de Adoniran Barbosa, Emicida e Enisita Barroso. As obras desses três importantes artistas brasileiros representam a pluralidade e a diversidade linguística encontradas nesse nosso importante estado, que é São Paulo. Assim, fizemos reflexões sobre as obras Triunfo de Emicida, Tiro ao Álvaro de Adoniran e a conhecida obra Marvada Pinga de Enisita Barroso. Por meio da análise particular das músicas, refletimos acerca da relação entre regionalidade e variações linguísticas, deixando evidente que a região e o contexto social têm influência direta na nossa língua. Preconceito linguístico é uma forma de discriminação social que consiste em julgar o indivíduo pela forma como ele se comunica, seja oralmente, seja por escrito. O parâmetro desse julgamento é a chamada norma culta. Quanto mais distante dela, mais criticado e pequenado é o falante. Banho, em 1999, afirma que a presença desse tipo de preconceito na sociedade é fruto da ignorância, da intolerância ou da manipulação ideológica. Para ele, os meios de comunicação e a própria escola são responsáveis por disseminar e intensificar o preconceito linguístico quando valorizam a gramática normativa em detrimento da língua realmente falada pela população. Porém disso não se infere a pouca importância da norma culta, pois ela é que permite, ao fim e ao cabo, o entendimento entre os falantes de regiões brasileiras diversas. Mas ainda que a norma padrão tenha sua razão de ser, o preconceito em relação à língua cria imensas barreiras entre as pessoas. As diferentes formas de expressar a língua de um país só podem ser consideradas variedades linguísticas na medida em que, segundo Banho, três questões forem resolvidas: o alto índice de analfabetismo, o pouco contato com a norma culta, na leitura e na escrita, mesmo para os alfabetizados, e a idealização de uma norma culta, ou seja, a partir do momento em que reconhecermos que a resolução de tais questões é essencial, é possível que tenhamos mais autoestima linguística, valorizando, por exemplo, a fala de habitantes da zona rural como uma variante da língua nem certa e nem errada. Vamos falar de análise da variação linguística paulistana. A variação linguística ela é um conjunto de diferentes falas que acontece devido às influências sociais e culturais, onde as pessoas vão modificando
uma linguagem. São Paulo recebeu e recebe centenas de pessoas dos mais diversos estados do país. Como destaque, os nortistas, os nordestinos, além dos imigrantes estrangeiros. Essa miscelânea de pessoas de diferentes lugares permite que São Paulo possua uma das maiores diversidades linguísticas do país. O paulistanês é resultado da história da cidade, o que consiste na variedade vocabular de gírias e entonações existentes na cidade de São Paulo. O uso do R, um diferenciador de sotaques. Na capital, há duas pronúncias principais para esse som, chamado R retroflexo, que é também conhecido como R caipira, que está bastante presente na fala de moradores da periferia, e a outra é o chamado R tep, que é usado principalmente nas regiões centrais da cidade de São Paulo. Diferenças lexicais. Esse tipo de variação alexical é, entretanto, apenas um dos modos como a língua pode variar, pois em uma mesma língua, o mesmo vocabulário pode ser pronunciado de formas diferentes, seja conforme o lugar, variação diatópica, seja conforme a situação, mais formal ou mais informal, em que se está falando, variação diafásica, e ainda a variação diastática, que se dá entre pessoas de uma mesma classe. Um exemplo disso são advogados, médicos, surfistas, entre outros. Na sessão intitulada Emicida e o Rap Triunfo, nós tivemos como objetivo contextualizar a trajetória artística do rapper paulista Leandro Roque de Oliveira, conhecido como Emicida. E nesse estudo tivemos como propósito verificar as questões relacionadas à variação linguística que permeia a arte musical desse artista. Para atingir tal objetivo, nós desenvolvemos um breve estudo biográfico de Emicida e a relação que ele possui com a língua na arte da sua música. Selecionamos como objeto de estudo a música Triunfo, para conhecer as influências regionais, temporais e sociais que estão presentes na música. O rap é uma expressão cultural musical que marca a linguagem de determinados grupos sociais. E Emicida, como artista desta área, é um grande responsável pela visibilidade do rap e da cultura da periferia. Na faixa Triunfo, nós pudemos analisar, por meio da sua letra, a identidade paulistana na forma de conjugar os verbos, de apresentar algumas expressões que são típicas da língua falada na periferia, referentes ao espaço geográfico, às questões da faixa geracional dos falantes, e com isso nós podemos perceber que há diferenças linguísticas percebidas nos níveis fonético, fonológico, morfológico, sintático e semântico. E, sendo assim, podemos concluir nesse estudo que triunfo é uma situação comunicativa que aproxima, que reconhece, que valoriza a variação linguística do português brasileiro. Alguns exemplos de variações linguísticas presentes nas modas de viola, música sertaneja e música raiz. As referências das rimas e histórias do camponês brasileiro se remetem às narrativas orais dos trovadores medievais portugueses que utilizavam a viola como um instrumento musical. Além de fazer parte das festas religiosas, a viola sempre foi um instrumento de companhia nas viagens de tropeiros e bandeirantes que desbravavam o sertão brasileiro, por isso chamado de música sertaneja. Segundo Santana, os temas presentes tanto nas poesias trovadorescas quanto nas cantorias sertanejas e nas músicas caipiras sempre orbitam em torno da natureza, do lugar bucólico, da moça roubada, do mundo aos avessos, do pobre virtuoso, da virtude, da morte domada. Com a urbanização da cidade de São Paulo,
e valorização da cultura cosmopolita, esse tipo de música tornou-se estereotipado como lendas e crendices e foi desprezado pelo cidadão culto da grande cidade. Muitos artistas representam este gênero musical, mas em especial foi Inesita Barroso, sempre fiel à música raiz, aos ritmos folclóricos e com seu público, que este gênero persistiu. O programa Viola Minha Viola, comandado por ela durante 35 anos, foi o principal canal de veiculação e fortalecimento desse gênero musical. Para o estudo deste trabalho, utilizamos a canção Marvada Pinga, escrita em 1930 por Chelsea Aguiar Laureano, que consagrou esta música com a intérprete Inesita Barroso. Vejamos alguns exemplos de variações linguísticas encontradas no corpus desta música. Exemplos de processos fonéticos. Encontramos rotacionismo, que é a troca do L por R, como por exemplo, marvada, sordado, sor. Nós encontramos também a monotongação, que é a simplificação de um ditongo, como exemplo, do, no lugar de do, falou, no lugar de falou. Nós encontramos também iotização, que é substituir o LH por I, e trabalho. Nós encontramos a nasalização, que é colocar uma vogal nasal, por exemplo, em té, no lugar de até. Nós encontramos a retirada de um fonema no começo da palavra, como meaçou, no lugar de ameaçou. Nós encontramos a supressão de um fonema no meio da palavra, como exemplo, mesmo, no lugar de mesmo. Nós encontramos a supressão do R pós-vocálico, como exemplo, fazer, no lugar de fazer, calor, no lugar de calor. Nós encontramos a desnasalização, que é a troca do final an por vogal, como exemplo, deram, no lugar de deram. Nós encontramos a troca do o por um, como exemplo, trupicando, goela. Nós encontramos como processo lexical algumas variações, como cambeteando, desvazeio. E, como processo sintático, nós encontramos já me deram pinga pra mim. Esses foram alguns exemplos, espero que tenha ilustrado para vocês e vale a pena ouvir a música completa. João Rubinato era popularmente conhecido como Adoniran Barbosa, pai do samba paulista. Ele é um exemplo claro do uso das variantes linguísticas regionais na música paulista. Nascido no interior do estado de São Paulo, mas descendente de italianos, assim como uma grande parcela da população paulista. Ele falava o R vibrante dos italianos, mas cantava usando o R retroflexo, típico do interior. Outra característica marcante em suas canções é a ampla utilização do rotacismo em suas letras, destacando ainda mais a variante do interior do estado. E o R mudo no final de algumas frases, típico do paulista do Bexiga, do Brás, da Moca. Outra marca registrada era o paulistanês apressado e sem plurais. Sabe, viver 2 pão e um pastel? Adoniran foi um verdadeiro cronista da vida do paulista e, de um modo particular, do paulistano ali raiz do centro. Ele cantava as festas e as alegrias do povo e também as suas mazelas e sofrimentos, sempre de um modo irreverente e utilizando muito essa característica das variantes linguísticas. Inclusive, por causa disso, ele foi censurado na música Tiro ao Álvaro, que é o tema do nosso artigo, né? Tendo como alegação a falta de gosto, o preconceito puro, velado e escondido. Um artista e um grande letrista à frente do seu tempo, com letras que são pertinentes até os dias atuais.
Olá! O nosso trabalho de conclusão de curso, ele visou apresentar um exemplo de variação linguística encontrada no Brasil, especificamente a variação linguística paulista. Para tanto, nós nos valemos de 3 artistas, sendo que cada um desses artistas foi representado no nosso trabalho por uma obra sua específica. Essas 3 produções, ou seja, essas 3 obras, elas têm, cada qual à sua maneira, a intenção de dar conta de expressar e ilustrar o modo peculiar, o modo próprio com que o paulistano se expressa. Assim, ao expressar este modo peculiar, ou seja, ao expor essa maneira própria de falar, o nosso trabalho ele procurou apontar que o preconceito linguístico ele é infundado, uma vez que, apoiado em alguns conceitos da sociolinguística, como vocês viram ao longo do nosso trabalho, cada grupo social ele manipula aquilo que nós entendemos por norma culta a partir de sua própria condição histórico-social. Portanto, a língua ela deve ser vista como algo mutável, como algo orgânico, como algo passível, então, de transformação. Assim sendo, a norma culta, entendida como um conjunto fixo de regras, bem sólido e, portanto, pretensamente imutável, ela não tem a sua função de existir.